Olá, queridos ouvintes, queridos amantes da boa palavra de Deus. Você é um bem-aventurado, sabia? Porque você ama a palavra de Deus e você tira um tempo para se dedicar em ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus são revelações, são esclarecimentos que não falham. Você vai ver que dentro da palavra de Deus há muitas revelações diárias para a sua vida. Há muitos direcionamentos para a sua vida. Porque a palavra de Deus, ela é bússola para nossas vidas. Assim como foi escrita há muitos anos atrás, a Bíblia, a palavra sagrada, mas ela é eficaz e ela é verdadeira para o dia de hoje. Seja qual for o problema que nós estamos passando, seja qual for a dificuldade que nós estamos enfrentando, quando passamos a ler, a estudar a Bíblia, nós vamos perceber que na Bíblia há todo tipo de resposta para todo tipo de situações adversas que diariamente vêm sobre as nossas vidas. Mas o que acontece é que não queremos às vezes tirar um tempo para ler a Bíblia, não queremos às vezes tirar um tempo para meditar na palavra de Deus. E por isso sofremos frustrações, sofremos por lutas, sofremos por perca, sofremos por certas coisas que vêm sobre as nossas vidas. Sofremos até mesmo porque não entramos na Bíblia e buscamos resposta na Bíblia. Mas eu quero vir aqui, através do canal Pão Diário, trazer diariamente estudos que vão falar ao seu coração, estudos que vão abrir a sua mente, vão abrir o seu entendimento, e você vai perceber que essa luta, essa perseguição, essa afronta, essa doença, essa enfermidade, esse deserto, esse vale que você está, você vai perceber que dentro da palavra de Deus há uma grande revelação. Dentro da palavra de Deus tem uma resposta, o porquê hoje você está enfrentando isso. Porque há lutas na nossa vida, há processos na nossa vida que é caminho para milagre. E você só vai descobrir dentro da Bíblia. Porque dentro da Bíblia você vai se deparar com um personagem bíblico que passou por certas situações, mas obteve êxito, obteve vitória, obteve conquista naquilo que eles estavam passando, porque perseveraram. E você vai perceber que dentro da Bíblia há uma resposta para o que você hoje está vivendo. E nesse dia de hoje nós vamos trazer um estudo. Aqui nós vamos trazer um estudo que você vai ficar sabendo que Deus está com você. Você vai perceber através desse estudo que em todo momento Deus está com você. E como base bíblica, nós vamos pegar o livro de Jó, capítulo 7, versículo 21, que diz assim a palavra do Senhor: E porque me não perdoas as minhas transgressões e não tiras a minha iniquidade, pois agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás e eu não estarei lá. Nós vamos perceber que um homem, ele precisa dar importância e atenção à palavra de Deus. Nós vamos perceber, nós vamos entender através desse texto bíblico que Jó estava no fim de suas forças, porque Jó sofria demais, sem compreender o motivo, o porquê estava passando por aquilo ali. Porque a Bíblia diz que Jó era homem reto, íntegro e temente a Deus. Mas só que Jó não entendia o motivo da certa situação de enfermidade, perca que veio sobre ele. A pergunta de Jó surgiu da frustração que ele estava passando. E nós vamos perceber que, em essência, ele estava dizendo: somos inúteis. Deus, deixe então de dar-nos atenção. Desse modo, talvez sejamos deixados em paz. Amados ouvintes, talvez nós não sejamos provados, examinados e constantemente achados em falta. Ou seja, talvez a minha vida e a sua vida, às vezes você vai olhar e você vai ver que não há erro em você, né? Você vai ver que às vezes você está fazendo tudo que a Bíblia diz. E de repente você vai se perguntar o porquê que eu estou passando por certas coisas. Porque eu estou fazendo o que a Bíblia me diz, eu estou seguindo a orientação que a Bíblia me diz. Jó sabia que ele não era hipócrita. Jó sabia que
ele vivera de modo a qual ele buscava cada dia agradar a Deus. Em sua dor, ele discordou veemente de Deus, seus amigos, e em contrapartida, eles concluíram que ele deveria ter cometido algum pecado terrível. Os amigos de Jó, eles desconfiaram que Jó tinha cometido algum pecado terrível. Por quê? Porque não era necessário o tamanho sofrimento que Jó estava passando. Porque não era possível. De Jó estava passando tudo aquilo por ter nada cometido. Os amigos de Jó ficavam questionando se ele está passando tudo isso, alguma coisa ele cometeu e deve ser um pecado terrível, né? Mas dentro de Jó sabia que ele não tinha cometido nenhum pecado. Jó sabia que ele não estava em falha com Deus. Jó sabia que ele estava ali fielmente, ou seja, portanto a Bíblia diz: Jó era homem reto, íntegro, sincero, temente a Deus e se desviava do mal. Ou seja, Jó era um homem que buscava estar no preceito de Deus. E por isso que ele não estava entendendo o porquê do processo na vida dele, o porquê daquela luta, o porquê daquela enfermidade, o porquê daquelas percas que vieram sobre a casa dele. E ele não estava entendendo qual era o propósito. Mas mesmo assim, Jó permaneceu fiel a Deus naquilo que antepassado ele já vinha fazendo, que ele tinha fidelidade a Deus. E Jó permaneceu firme, mesmo ficando doente, mesmo perdendo gado, perdendo riqueza, bens, mesmo perdendo ali a família. Jó, ele permaneceu firme na presença de Deus. Ele certamente compreendia que todos sofrem. Os amigos de Jó, eles compreendiam que todo mundo sofre, né? Mas a extensão do sofrimento de Jó parecia ter uma necessidade de uma explicação, porque eles percebiam que Jó estava sofrendo demais. E nós entendemos que quando nós temos o cuidado em obedecer às regras e ao direcionamento de Deus, e nós nos arrependemos dos pecados, talvez, amado ouvinte, nós nos consideramos que deveremos ficar livres do sofrimento, não é assim? Às vezes nós pensamos assim: pequei, errei. Agora eu vou confessar a Deus os meus pecados, vou confessar a Deus as minhas falhas. Eu creio que eu vou ficar livre desse sofrimento. Nunca mais eu vou sofrer. Nunca mais eu vou padecer, nunca mais eu vou passar por luta. Não. Você confessou o pecado a Deus, Deus ele vai te ajudar, ele vai trazer um refrigério sobre a tua vida e você vai ter parte com o céu. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, passaremos por luta, por aflições, né? Seremos perseguidos. Mas só que a diferença é que nós confessamos a Deus o nosso pecado e agora nós temos Deus como nosso ajudador. Porque até o momento que a gente estava cometendo pecado, a gente estava sozinho, né? Nós estávamos sozinhos, estávamos sofrendo sozinhos, estávamos sendo perseguidos sozinhos. Só que no momento a qual a gente confessamos a Deus o nosso pecado, a partir desse momento o próprio Deus ele está conosco, nos ajudando naquela luta a qual nós estávamos sozinhos. E agora nós estamos na luta com Deus, e na luta com Deus a vitória é certa. Aleluia, glória a Deus. Você tem essa certeza? Porque nós vamos perceber que afinal de contas, porque Deus permite que pessoas fiéis suportassem tantas dificuldades. Deus, no entanto, amado ouvinte, ele usa dificuldade, ele usa dores, ele usa sofrimento, ele usa provações para tornar-nos mais fortes. Mas você sabia que Deus sabe que nós somos capazes em suportar a luta que sobreveio sobre as nossas vidas? Porque cada luta ela é um processo. Se você permanecer firme na luta, você vai entender qual é o processo da luta. Porque Deus é o Senhor, Deus é o Salvador de nossa alma. Deus é aquele que nos ama. E Ele está sentado no céu, olhando de longe, nos contemplando, nos observando. Deus ele está conosco. Cada passo do caminho, Deus está conosco, operando a sua vontade perfeita em nossa vida. Deus ele diz para você que me ouve agora: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Você que me ouve agora,
Você talvez não possa compreender o teu sofrimento, assim como você também não pode compreender a profundidade do amor que Deus lhe dedica a todo dia a ti, em forma de cuidado, em forma de livramento. Mas você precisa manter aberta a sua linha de comunicação com Deus. Que linha de comunicação com Deus é essa? É obediência, é oração, é clamor, é busca. Porque sabemos que tem certa situação na nossa vida que nós devemos buscar em Deus a compreensão por que nós estamos passando da luta. Porque nós não passamos uma luta simplesmente por passar. A cada luta que nós passamos há um propósito. E você só vai descobrir qual é o propósito da sua luta se você estiver em Deus. Jó, por um momento, ele não sabia qual era o propósito da luta dele. Mas eu quero dizer para você nesse momento, você sabia qual era o propósito da luta de Jó? Jó, antes de passar por aquela luta, ele conhecia Deus de longe. Ou seja, ele conhecia Deus de ver e de ouvir. Mas ele passou por aquela luta quando o diabo estava afrontando a Deus, dizendo: é muito fácil Jó te servir. É muito fácil ele viver sorrindo, porque debalde tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele precisa, necessita, o Senhor abençoa ele. Agora permite que eu toque nos bens dele, para que você veja que ele não vai blasfemar contra o Senhor. Mas só que Deus, ele vê além, né, daquilo que nossos olhos veem. E Deus não precisa provar nada para ninguém. Mas só que Deus permite que o diabo toque em tudo que Jó tem, até na saúde, mas não toca na vida. Porque Deus sabia muito bem que Jó não iria negar o teu nome. Deus sabia muito bem que Jó não iria negar a fé que ele tinha em Jesus. Por isso Deus permitiu que Jó passasse por aquilo ali. Por isso a luta, a perseguição de Jó era diferente das outras pessoas. Por isso que as outras pessoas olhavam para Jó e ficavam imaginando assim e tentando compreender o porquê daquela luta, o tamanho daquela luta. É porque Deus sabia que Jó iria suportar aquela luta. É como eu e você. Às vezes nós temos uma luta diferente de luta de certas pessoas que nós conhecemos. Aí você para às vezes para conversar com certas pessoas e certas pessoas dizem assim: poxa, minha luta está ferrenha. Aí você olha assim e fala: meu Deus, se fosse eu já tinha parado, se fosse eu já tinha recuado, se fosse eu já tinha voltado para trás, porque essa mulher só sofre, esse homem só sofre. Porque Deus sabe que ele é mais capacitado a suportar o tipo de luta que ele está passando do que você. Por isso a luta dele é diferente da sua. Mas Deus sabe que se ele permanecer firme na luta, o que Deus tem para ele é coisas grandes. Porque Deus sabe a capacidade, Deus sabe a estrutura de cada um. Deus conhece a mim, Deus conhece a você, porque nós somos criação de Deus. Deus sabe até onde nós possamos suportar a dor. E Deus sabia até onde Jó poderia suportar a dor. E através da vida de Jó, Deus mostrou para o inimigo que tem como sim o homem servir a Deus por aquilo que Deus é, não por aquilo que Deus nos proporciona. Jó perdeu tudo que tinha e mesmo assim continuou servindo a Deus. E nesse momento o inimigo está vendo que Jó servia a Deus porque Jó amava a Deus. Jó servia a Deus porque ele tinha um prazer em Deus, e Jó ali servia a Deus por aquilo que Deus era, não por aquilo que Deus o proporcionava a ele. Porque se Jó servisse a Deus por aquilo que Deus desse a ele, quando Jó tivesse perdido tudo, Jó ia fazer o quê? Ia abandonar a Deus. Mas não aconteceu isso. Jó não abandonou a Deus quando perdeu. Portanto, quando a mulher de Jó chega para Jó e fala assim: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. O que o Jó vai falar para sua mulher? Quereste só o bem de Deus e o mal não? Tá entendendo? Jó servia a Deus na alegria e na tristeza. Que possamos aprender com Jó, irmão. Que possamos aprender através dessa lição com Jó. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei o que você perdeu, eu não sei qual a luta que você está enfrentando, mas lembre-se, permaneça firme na presença de Deus, porque a sua luta, ela tem um propósito. E você só vai descobrir o propósito da sua luta permanecendo firme na presença de Deus. E o propósito de Deus na vida de Jó através dessa luta era que Deus queria que Jó conhecesse ele, não só de longe, mas sim de perto. Como assim de perto? Jó sentiu no teu corpo a enfermidade. Jó viu seus filhos morrer. Jó viu seus gados morrer. E agora de perto,
Jó vai ver a boa mão de Deus restituindo tudo em dobro na sua casa, porque na alegria e na tristeza, na bonança e na perca, ele permaneceu firme na presença de Deus. Até mesmo quando a família mandou amaldiçoar Deus e morresse, ele permaneceu firme na presença de Deus, não negou a Deus. Então Deus restituiu tudo em dobro na vida de Jó. Você entende que o propósito de Deus na vida de Jó era que Jó viesse conhecer Deus, que Jó viesse agora conhecer Deus, não de longe, mas sim de perto. Deus está dizendo para pessoas aqui: essa luta que você está passando hoje, esse processo, esse vale que você está enfrentando hoje, é porque eu quero que você me conheça de perto. Eu quero que você ore, que você me busque, que você jejune, que você se dedique a mim. Porque aquilo que seus olhos viu acontecendo em outras vidas vai acontecer na sua vida. Você há de experimentar da minha glória sobre a tua vida. Você há de experimentar da minha bonança. Você há de experimentar do meu agir sobre a tua vida, que é o que te diz o Senhor agora. Você que está aqui nesse estudo. Amém? Eu quero dizer para você, aprenda com Jó. Tenha fé. E lembre-se, cada propósito há um porquê de Deus. Porque nesse momento você está sabendo que Deus está com você. Deus esteve com Jó. E o que Jó estava passando era um processo. E o que você está passando é um processo. Deus está com você. Se você não recuar, se você não blasfemar, se você não questionar, você vai ver, após esse processo, um lindo testemunho que Deus tem preparado para você contar. Amém? Então fique com essa palavra, fique com esse estudo e lembre-se, na Bíblia, a resposta para tudo que você está passando hoje. Amém? Que Deus te abençoe. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com 10 contatos seus. Pegue aí 10 contatos seus, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse estudo. Porque eu creio que tem pessoas que estão vivendo uma vida de ilusão, uma vida de sofrimento. Mas essa palavra vai ser como resposta para eles. Compartilhe esse vídeo com 10 contatos seus, se inscreva no canal, curta o vídeo, ative o sininho de notificações e não esqueça de comentar no comentário desse vídeo o que Deus significa para você. O que Deus representa para a tua vida. Amém? Fique todos na paz do Senhor Jesus.